Olá, você de casa que nos assiste. Hoje estreamos um novo programa aqui na TV PT, o Café PT. Eu sou Poliana Régia e hoje nós vamos conversar com a presidenta nacional do partido, Gleisi Hoffmann. Pegue sua xícara, sua caneca ou copo de requeijão e venha tomar esse café com a gente. Presidente, essa semana já completa um mês da tragédia do Rio Grande do Sul. Eu queria que a senhora fizesse um balanço sobre a atuação do governo federal, como a população tem percebido essa atuação no estado. É verdade, né? Um mês de tragédia, de drama humano. Aliás, eu quero aqui reafirmar nossa solidariedade e todo o apoio à população. A gente mobilizou o partido, nossos militantes, deputados, gaúchos para estar perto da população. Também a nossa bancada está destinando emendas, deputados do Brasil inteiro, emendas parlamentares para ajudar o povo gaúcho. O governo federal, o presidente Lula, agiu de maneira rápida, contundente e bem assertiva, tanto na articulação política com o Estado, com os municípios, com os poderes constituídos, como também na liberação de recursos, na antecipação de medidas. Foi 3 vezes ao Rio Grande do Sul, deve ir novamente e agora, essa semana, anunciou mais um pacote de medidas para ajudar na reconstrução, financiamento de maquinário, financiamento de equipamento, financiamento de empresas e tudo com juro muito baixo, bem subsidiado, com carência para pagar, recursos a fundo perdido, para as famílias. Então eu acho que o governo está dando uma boa resposta. Isso vai ser um paradigma, eu acho que vamos ter como referência para outros eventos como esses. Aliás, ele mesmo disse quando apresentou as medidas, agora nós vamos ter um protocolo de atendimento a desastres naturais e tudo tem que ser muito rápido. Presidenta, esse debate, essa questão do Rio Grande do Sul, infelizmente colocou em debate novamente a questão do Estado mínimo, do neoliberalismo. De que forma a senhora vê a importância da intervenção do Estado nesse momento de crise, porque o modelo neoliberal, o Estado mínimo, prova que não dá conta de instituir políticas públicas de combater desastre, preservação de meio ambiente. É isso mesmo. E precisa do Estado, e o Estado forte. Por mais que tenha a solidariedade das pessoas, da iniciativa privada, quem tem condições de coordenar um processo de reconstrução e colocar dinheiro pesado é o Estado. E tem que fazer. Tem que fazer. Eu fico, assim, sempre me questionando por que a gente não fez antes. A Dilma, quando foi presidenta, lançou um plano de prevenção de acidentes e desastres naturais, que tinha uma série de equipamentos para saber quando poderia acontecer, para antecipar. Tinha também a construção de barragens em encostas, retirada de casas de áreas de risco. Nessa questão de alagamento, por exemplo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estava dentro desse plano, também para fazer prevenção. E aí ela saiu com o golpe e isso tudo foi desmontado. Então agora o presidente está assumindo, está retomando. Mas infelizmente a tragédia veio. E os governos lá, o governo do Leite é um governo liberal, não investiu nisso, do prefeito também não investiu nisso. Dizia que não, que tinha outras coisas para fazer. Por quê? Porque eles acham que o Estado tem que gastar cada vez menos para ter dinheiro sobrar, geralmente para pagar dívida, ou para fazer superávit primário, ou enfim, para investir em coisas que nem sempre são necessárias para o povo. Eu penso diferente, eu acho que o Estado está aqui exatamente para fazer investimentos, para garantir benefícios e para evitar que situações dramáticas como essas aconteçam. Então, por isso que eu sou muito crítica do Estado mínimo, do neoliberalismo e desse conceito de Estado que tem que fazer ajuste o tempo inteiro. Presidenta, falando um pouquinho agora da Argentina. Nós temos acompanhado que a Argentina vive uma grande recessão, as custas do poder de compra do trabalhador. Tem a questão da inflação, que baixou, mas as custas do trabalhador. Que diminuiu o poder de compra, diminuiu o valor real do salário mínimo, De que forma a senhora vê, com preocupação talvez, a existência de um Bolsonaro na América Latina, um país
na Argentina, um país tão importante para a América Latina? É uma tristeza, né? Porque o povo argentino está sofrendo. Ele, na realidade, tirou os benefícios sociais, não deixou reajustar uma série de programas do Estado, cortou, reduziu ministérios, ou seja, fez uma política neoliberal clássica, assim, aquela bem forte, né? E o PIB da Argentina despencou. Eles vão começar a sentir agora. O desemprego está aumentando, as pessoas estão com dificuldades, passando fome, né? E é interessante porque criticam muito a Venezuela, mas a Venezuela está crescendo 7% esse ano. Então, assim, o que essas medidas ajudam no quê? Para quem, né? Um governo, o Estado tem que servir as pessoas. Quando faz uma medida de infraestrutura, de investimento, de melhorar a indústria, é para quê? Para que o povo viva melhor, para que o povo tenha emprego, para que o povo possa consumir. É esse o objetivo. Teve uma queda de 13% do PIB em investimentos públicos, né? Então, às custas mesmo da prestação de serviço, de políticas públicas para o trabalhador. É isso mesmo. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Olá, eu sou Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e convido para você nos acompanhar na TV PT e na Rádio PT. Siga o nosso sistema de comunicação. Meu amor tá sabendo que eu estou aqui no estúdio Marisa Letícia. Eu sou Cari Santos, mais conhecida por vocês como Terrivelmente Petista. Estou aqui na TV do PT e gostaria de convidar toda a militância petista para acompanhar o canal, para se somar a gente nessa grande rede de comunicação que só a TV PT sabe fazer. Presidenta, a gente falando um pouco da economia do país. O brasileiro tem um pouco de dificuldade com esse economias, né? Taxa Selic, juros, só que isso afeta diretamente o bolso do trabalhador, né? Seja no preço do arroz, da parcela do fogão que ele vai pagar, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouco essa questão da inflação que tem a taxa de juros, a taxa de juros alta no país sendo praticada, que o brasileiro precisa entender que isso afeta o crescimento econômico, a geração de trabalho e renda. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente. Isso é um crime, né? Porque o Banco Central geralmente justifica aumentar a taxa de juros quando a inflação está alta. A nossa inflação está baixa, está quase chegando na meta. E agora saiu o IPCA 15, mostrando que a inflação está baixando, está baixa, não cresceu. Tivemos um problema no Rio Grande do Sul por conta do desastre, mas, no geral, não justifica a taxa de juros que o Banco Central tem. E, pelo contrário, o Banco Central está fazendo um movimento agora, o Campos Neto, que é o presidente, junto com o mercado, para fazer especulação, para parar de baixar a taxa de juros, que eles estavam começando a baixar pouquinho, mas ainda é uma taxa de 2 dígitos, é uma taxa disparada maior do mundo. Por que o povo brasileiro tem que pagar essa conta? É criminoso, esse cara é um criminoso e faz isso especulando. Então teve uma denúncia do economista Eduardo Moreira, do ICL, para o Ministério Público do Tribunal de Contas, e o Ministério Público do Tribunal de Contas abriu investigação e hoje tem uma matéria nos jornais falando que o promotor, o procurador do Tribunal de Contas, falando que vão investigar sim, porque eles acham que há motivação política e o mercado se junta naquele boletim Focus, que o Banco Central vê, para inflar os dados da inflação. Teve um banco lá, uma instituição, que colocou a inflação 8%, quando a gente sabe que está perto de 4%. Então, é um crime que eles estão fazendo com o Brasil e isso torna tudo mais caro, crédito mais caro, aí não tem investimento, não tem geração de emprego, muito ruim. A senhora vê o presidente do Banco Central como um porta-voz não oficial do rentismo? Com certeza. Eu acho que ele é oficial, do jeito que ele fala e se pronuncia, ele dá palestra, ele especula, ele dá opinião, quando um presidente não podia dar. E ele foi nomeado por Bolsonaro, né? Nós não conseguimos tirar, porque eles fizeram esse projeto de lei de política independente do Banco Central, então nós não pudemos tirá-lo, ele tem um mandato, termina esse ano. Mas se essa investigação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mostrar que ele
está com a intenção realmente de especular, e é o que vai acontecer, ele está, eu acho. Eu acho, não, ele está, e eu acho que vai mostrar exatamente isso, ele tem que sair antes. Presidenta, qual, na avaliação da senhora, a importância da gente contrapor esse discurso da grande mídia, né, de fiscalista do mercado, né, que tem dominado a grande imprensa hoje? Sim, é uma coisa desmesurada, porque o mercado fica, não, tem que fazer superávit, tem que cortar gastos porque tem que pagar dívida, porque se não pagar a dívida, o Brasil fica... Não é o problema. A dívida nossa é cerca de 78% do produto interno bruto. Grande parte dos países tem dívida maior do que nós temos. A nossa dívida é só interna, não é uma dívida externa. Nós devemos em reais, não devemos em dólar. E temos uma reserva no Banco Central de mais de 300 bilhões de dólares, uma poupança. Aliás, uma parte dessa dívida é por conta dessa reserva, porque a gente deixa a reserva lá, ela faz parte das reservas. Então é um escândalo dizer que a gente está desequilibrado quando parte dos 78% em relação ao PIB computa também os 300 bi de reserva, que é a poupança. Então nós não temos descontrole na dívida. Se a dívida tiver que subir 1, 2 pontos para você poder fazer investimentos, recuperar a economia, não há problema, porque depois ela vai voltar. E o Lula foi um dos presidentes mais responsáveis. A dívida com o Lula baixou muito. E ele é responsável. Agora, ficar essa gritaria, vai mexer no resultado fiscal, fica uma gritaria, como se tudo fosse acabar, um governo de gastança. Gente desmesurada, um bando de rico que tem dinheiro pra caramba, põe pro exterior, entendeu? Toma vinhos finos, viaja e fica nem aí com o povo brasileiro. Eu acho isso um absurdo. A gente tem que parar de fazer tem que botar um freio nesse discurso. Até porque a maioria dos países hoje tem déficit fiscal. E o próprio Fundo Monetário Internacional diz que está correto, porque nós estamos num momento que nós temos que ter recursos para investir. Então, pode aumentar um pouco a dívida e pode fazer um pouco de déficit. O PT, o governo Lula, de que forma a senhora entende que as ações do governo atualmente têm pensado no povo brasileiro, nas questões econômicas, defendendo uma taxa de juros mais baixa? Olha, nós temos trabalhado muito para isso. O presidente Lula começou uma investida contra as taxas de juros muito grande, porque ele sabia que isso era um problema. E nós do PT continuamos com essa campanha, continuamos com as entidades também falando sobre juros. Eu acho que isso tudo levou a sociedade a olhar o Banco Central e ver o que está acontecendo lá, porque eles não conseguem, não baixaram como deviam, vão baixando a conta-gotas. Mas essa ação, essa campanha, esse debate fez com que o próprio Ministério Público do Tribunal de Contas faça a investigação. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer esse debate na sociedade e o presidente Lula vem denunciando isso também. Vem fazendo investimentos, vem recuperando o PAC, enfim. A gente já falou, né, um pouco sobre essa questão da taxa de juros. Eu queria que a senhora só traduzisse para a população, o telespectador que está nos assistindo, de que forma isso afeta a vida dele, o bolso do trabalhador. Primeiro, no corte de recursos do orçamento, porque cada 1 ponto percentual da taxa de juros significam alguns bilhões de aumento no pagamento da dívida, então, e no pagamento dos juros. Então, o governo tem que pagar a dívida com esses juros exorbitantes. Isso tira dinheiro de programas sociais, isso tira dinheiro de medidas que o governo poderia fazer. Por exemplo, fazer um reajuste maior do salário mínimo, melhorar os salários da Previdência. Isso vai tudo para pagar a dívida, que tem um interesse grande aí do sistema financeiro, que é esse mercado, que defende que a gente faça corte em programas para pagar a dívida e para baixar a dívida, porque eles ganham com isso. Sim. Essa especulação que acontece, por isso a especulação também do presidente do Banco Central que a gente está denunciando. De outro lado, essas taxas também são referências para a cobrança dos juros no mercado. Então, como esses juros da taxa Selic são altos, aumenta o impacto na despesa do governo e também no serviço dos bancos, os bancos vão repassando e vão especulando em cima disso. Então, é o que nós temos hoje, por exemplo, cartão de crédito taxa com cartão de crédito, 400%. É um absurdo isso, né? Presidenta, falando um pouco, vindo um pouco para nosso PT mais internamente. Semana passada nós lançamos a campanha de filiação, né, ao Partido dos Trabalhadores.
Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a campanha, sobre a importância da gente petista, da gente convidar, da gente trazer mais pessoas para se juntarem a nossos ideais, ao Brasil que a gente quer ver. Não, a nossa campanha é exatamente isso, para trazer pessoas que pensam como a gente, que se dizem apoiadoras do PT, que se dizem até petistas, mas que não estão filiadas ao PT, para fazer parte desse time do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nos ajudar a transformar o Brasil, a mudar as coisas, né? Um partido tem força pelo número dos seus filiados, dos seus militantes. O PT hoje tem mais de 2.600.000 filiados, estamos organizados em mais de 4.700 municípios, mas quando a gente faz uma pesquisa de opinião, cerca de 30%, um pouquinho mais de 30% se diz petista ou simpatizante com o PT. Então esse número pode aumentar muito. Por isso a gente está dizendo, venha ao PT, venha ajudar a gente a transformar o Brasil, a construir um outro projeto para esse país, a lutar pelos direitos dos trabalhadores. Olá, sou Danilo Borges, vereador e pré-candidato à reeleição aqui no município de Araçuaí, Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Gleice, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente sabe da importância do PAC, como, por exemplo, projetos voltados para a questão da segurança hídrica. Araçuaí será beneficiada diretamente com o projeto de construção da barragem do Gravatá. Em que andamento está esse projeto? Segundo, conseguimos incluir também a construção da barragem do Piauí? Ei, Danilo, nosso vereador, eu estive aí em Araçuaí num evento do PT, lançando a nossa pré-candidata a prefeita. Olha, eu não sei te informar, Danilo, como que está, porque como eu não estou no governo, eu não tenho acompanhado a execução de todas as obras, né? Acabo acompanhando um pouco mais a execução lá do meu estado, que como deputada eu recebo as informações. Mas eu vou pegar para você, vou pedir aqui ao pessoal do PT para lhe mandar esse retorno. E também da barragem do Piauí, então logo você vai ter a resposta. Olá, presidenta Gleice. Eu sou Pablo Rezende, do município de Cruz das Almas, no estado da Bahia. Considerando as tragédias climáticas que vêm atingindo várias regiões em nosso país, sobretudo agora o estado do Rio Grande do Sul, eu queria saber como o Partido dos Trabalhadores pode contribuir com ações e políticas de prevenção e de enfrentamento a essas tragédias climáticas. Ei, Pablo, manda um abraço aí para os baianos e baianas de Cruz das Almas. Olha, o presidente Lula já vem construindo isso. Nós tínhamos, quando a presidenta Dilma era presidente da República, lançado um plano de prevenção de desastres naturais, que tinha uma série de medidas, né? Desde a questão de acompanhar a situação do tempo, das chuvas, das mudanças climáticas, como também de obras, né, barragens, obras para evitar cheias, enfim, uma série de coisas. E claro, uma preocupação muito grande com a questão do meio ambiente, do desmatamento, que a Dilma sempre cuidou. Quando ela saiu, a gente estava bem avançado nesse plano, o Temer deixou de lado, cortou, né, veio com a política fiscal, né, vocês lembram da Ponte para o Futuro? Tem que cortar tudo, ou seja, a visão neoliberal do Estado. O Bolsonaro continuou isso tudo foi desarticulado. Aliás, tinha plano de investimento, inclusive, para Porto Alegre, porque Porto Alegre tem um problema grave, né? Porque ela fica entre rios, mais baixa, então sempre teve lá problemas de alagamento, mas sempre também tiveram medidas de contenção. Agora, nos últimos anos, deixou-se de investir nisso. Tanto o governador lá como o prefeito tem cabeça liberal também. Então foram cortando essas despesas achando que isso não aconteceria. Um negacionismo do desastre, né? E o presidente Lula agora, com o auxílio ao Rio Grande do Sul, está estruturando um plano para fazer frente a isso. Ou seja, já estar preparados para próximos desastres, que com certeza acontecerão pelas mudanças climáticas, mas também investimentos de prevenção, que tem muito no PAC, e investimentos na área do meio ambiente. Então é possível fazer isso, o PT tem essa preocupação, o presidente Lula também, e isso vai estar sendo feito. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Olá pessoal, eu sou a Maria do Rosário, deputada federal do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e pré-candidata a prefeita de Porto Alegre. Quero convidar vocês a acompanharem, assistirem a TV PT, a Rádio PT, participem do sistema PT de comunicação. Olá, eu sou Lindbergh Farias, deputado federal do PT e quero chamar você para acompanhar as redes sociais do PT, para acompanhar a TV PT. Aqui você vai saber tudo do que está acontecendo em Brasília, no governo do presidente Lula, das transformações que nós estamos fazendo no país. Vem pro PT!
Olá, gente, o conjunto da nossa militância e o conjunto da esquerda no Brasil. Eu sou Lucinha, secretária de Movimentos Populares da Executiva Nacional do PT e acompanho todas as programações da nossa TV, da TV PT. Venha junto, vamos com a gente, acompanhe a TV PT. A senhora esteja à vontade para mandar um recado para os nossos telespectadores, para a nossa militância. Primeiro, agradecer esse espaço, essa entrevista, né? Parabenizar também a TV PT, parabenizar a nossa comunicação. A gente tem se dedicado muito a informar, principalmente o nosso militante, os nossos filiados. Eu acho que é esse o objetivo do partido, né? Falar e todo dia informar o que o PT está fazendo, as nossas posições políticas, dar argumentos para a militância. E eu acho que esse sistema nosso de comunicação do partido tem avançado muito, então eu quero parabenizar. E dizer para a nossa turma para ficar firme, forte, empolgados aí para a gente fazer a luta, né? Acho que o fato do presidente Lula estar novamente governando nos dá muita esperança. Nós pegamos o Brasil numa situação muito difícil, o Estado muito desestruturado, os programas sociais tinham acabado, ministérios que não existiam, ou seja, esse 1 ano e meio, praticamente, que nós estamos no governo, que o presidente Lula está à frente do governo, foi para reestruturar a máquina pública, recolocar de pé os programas, né, para refazer tudo aquilo que foi desfeito. E o presidente Lula deu agilidade em 1 ano e meio, fez muita coisa boa. Eu acho que isso está demonstrado. Agora, é claro, todos esses programas, esses projetos precisam chegar às pessoas, porque aí começa também as pessoas a terem noção da diferença entre o nosso governo e o governo do inelegível do Bolsonaro. Obviamente que nós temos que fazer a disputa política, porque Bolsonaro continua aí, continua organizado, faz a disputa todo dia, tem fake news. A gente tem que fazer pelos nossos canais de comunicação, PT, nossa bancada, nossos parlamentares, nossos militantes, e fazer esse enfrentamento, né? Nós conseguimos fazer isso na campanha, por isso nós ganhamos a eleição. Se não tivéssemos conseguido fazer, não tínhamos ganho a eleição. Então nós temos que utilizar aquele mesmo vigor, aquela mesma força para enfrentar essa extrema-direita. Bolsonaro não pode voltar, o bolsonarismo não pode voltar. Seja ele moderado, como querem crer alguns que existem, que não existe, seja o bolsonarismo raiz. É um desserviço ao Brasil. Nós não temos o direito de deixar a extrema-direita retornar. E demais, agradecer muito essa militância aguerrida nossa, nosso pessoal que está sempre na luta, se preparando agora para as eleições de 24. Né? Nós vamos ter muitas candidaturas do PT, vamos apoiar também muitas candidaturas de aliados, e a ideia é coesionar mesmo esse campo progressista, democrático, para que a gente, depois de eleger prefeituras, chegue lá em 2026 de forma organizada, né, para a reeleição do presidente Lula, para a reeleição do nosso projeto. Então, muito obrigada. Desculpa, eu estou com uma rinite muito forte, então estou lacrimejando muito. Tá ótimo. Mas quero agradecer. Muito obrigada a todos e todas vocês que constroem o PT. Obrigada a você de casa que nos assistiu. Eu espero vocês amanhã no mesmo horário, às 9 da manhã, aqui na TV PT.